Capítulo 10, verso 1. Depois nós vamos ler o 40 e até o 42. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus o quê? Autoridade. Sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Agora vamos lá para o versículo 40. O negócio bom está aqui agora. Quem vos recebe, isso aqui é Jesus falando. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der, irmão Marcos, a beber, ainda que seja um copo de água fria, Estava geladinho. e está fria, viu, que eu estou vendo que ela está gelada, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que é galardão? Recompensa. Glória a O Deus. que é que Jesus está dizendo aqui, Diácono Filipe? Ele está dizendo assim: Jesus pegou, deu autoridade aos seus discípulos. Pode sentar. Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Jesus é o Filho de Deus que tem toda a autoridade. E agora ele deu autoridade aos discípulos para expulsar demônio e para curar as enfermidades. E os discípulos agora passaram a ser autoridade espiritual. Por quê? Porque receberam a autoridade delegada de Jesus. Então eles agora são uma autoridade espiritual. E Jesus está dizendo aqui, ó, aquele que honrar vocês, Jesus chamou eles e disse assim: vão pregar. Vocês agora estão com autoridade. Preguem, expulse os demônios, cure os enfermos. E os discípulos foram. E aqui no final Jesus está dizendo assim: quem receber vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe meu Pai. Quem receber vocês como profeta vai ter recompensa de profeta. Quem der de beber, nem que seja um copo de água fria, a vocês com certeza receberá galardão. Então olhe para seu irmão e diga assim, ó: não é em vão o teu serviço na casa do Senhor. Servir ao Senhor, servir aos homens e mulheres de Deus que Deus colocou, tem recompensa. Glória a Deus. Podem chamar você de babão, podem chamar você de puxa-saco, podem chamar de você de interesseiro, podem chamar e dizer que você quer aparecer, mas continua servindo. Continua servindo. Eu estou desde 2015 que eu sou pastor. Eu sempre fui ovelha. Desde 16 anos, dos meus 16 anos de idade, cansei de limpar os bancos da igreja. Cansei de limpar banheiro de igreja. Cansei de participar de grupo de evangelismo na igreja com 2, 3 gatinhos pigados saindo na rua para pregar. E ainda hoje, se me chamar, eu vou. E eu não fazia isso para querer agradar, impressionar as pessoas, porque eu tinha consciência que se eu tivesse servindo aos meus pastores, automaticamente eu estaria servindo a Deus. Glória a Deus. Agora você não vai servir a qualquer um. Você não vai servir a mercenário. Você não vai servir a homens que parecem ser ovelhas, mas são lobos. Você não vai servir aquelas pessoas que não estão preocupadas com a tua alma, estão preocupadas com o teu bolso. Aí esse você não serve não. Mas se você está numa igreja em que você conhece o caráter do teu pastor, conhece o caráter da liderança da tua igreja, tenha o maior prazer de servi-los. Olha para teu irmão e diz assim: você serve a homens. A homens de Deus. Levante a mão e dê glória a Deus nessa noite. Eu sirvo a homem, Felipe. Eu sirvo a minha pastora Nalva. Ela é a minha autoridade espiritual. Se ela disser assim: vai passar mais um mês no Cajá, eu vou chorar, mas eu venho. Eu vou dizer assim: meu pastor, eu vou me apedrejar. Eu não vou. Então, Josué obedeceu a Moisés e teve grandes
grandes vitórias. Eu vou profetizar na tua vida. Se você hoje colocar no seu coração e dizer assim: eu vou servir aos pastores da minha igreja, eu vou servir a minha igreja, eu vou servir a liderança da minha igreja, Deus vai abrir porta para você, Deus vai dar um casamento para você, Deus vai abençoar você financeiramente, Deus vai abençoar teu filho, teu pai, a tua mãe. Agora você tem que servir. E eu não falo isso porque eu sou pastor, não. Estou falando por causa da palavra. A palavra, Êxodo 17:13. Foi assim na vida de Josué. É muito bom, Felipe, a liderança da igreja ter pessoas disponíveis, voluntárias. Hoje em dia as pessoas só querem fazer tudo pago, tem pessoas. Quando não é pago, não tem pessoas. É impressionante hoje. Não tem mais aquele voluntariado, aquela coisa de fazer a coisa com amor, com desejo de servir. Hoje em dia da igreja tem que ser pago. Tudo tem que ser pago. Diga bem. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Vamos lá. Então, esse foi só um resumo do primeiro ponto. Quer ter vitória? Quer que Deus lhe abençoe? Quer que Deus derrame bênção sobre a sua vida? Se submeta à liderança da sua igreja. Olhe para seu irmão e diga assim: crente tem que ter pastor. Agora deixa eu dizer algo sério assim. Eu não estou perguntando se na sua igreja tem pastor. Estou perguntando se você vê o pastor da sua igreja como pastor. É? Uma coisa é a igreja ter pastor, outra coisa é você enxergar ele como pastor. Diga bem. Amém. A questão não é ter pastor na minha igreja. A questão é: eu me submeto a ele como pastor? Ou eu não reconheço a unção que Deus deu a ele? Uma vez eu fui questionado. Eu fui questionado por uma ovelha. Eu contei isso aqui lá na escola dominical da igreja. Porque às vezes, Diácono Felipe, a gente é novo e as pessoas pensam que a gente é muito imaturo. As pessoas fazem assim: ele é muito novo, ele tem que aprender muito. E às vezes os mais velhos pensam que no reino de Deus, essa lógica de que não, ele é muito novo, quem é ele para me dar conselho? Quem é ele para me aconselhar, para me exortar, para me disciplinar? E no reino de Deus não tem isso não. No reino de Deus você pode ser doutor lá fora, aqui você é ovelha. No reino de Deus você pode ter 100 anos, mas aqui você é ovelha. E tem que respeitar o menino. Que é o melhor um menino que ouve a voz de Deus do que uma pessoa velha que não teme a Deus, que não serve a Deus em espírito e em verdade, que não adora a Deus. Aí eu fui questionado por um jovem. Ele me parou, eu encontrei com ele no centro da cidade. E recentemente eu tinha sido consagrado ao ministério. Isso foi em 2015. Fui consagrado em 2015, dia 15 de novembro de 2015. Deus usou a pastora e disse assim: leve ele lá para fora da igreja, derrame óleo na cabeça dele, porque eu provei o coração dele e vi que o que estava dentro dele era bom. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: Deus prova o teu interior. Deus prova os teus sentimentos. Deus sabe o que você está pensando aí. Na tua mente Deus sabe. Glória a Deus. Aí me levaram lá para fora da igreja, dia de congresso, 2015. Colocamos todas as cadeiras do lado de fora da igreja. E Deus usou a pastora e falou isso. Por quê? Porque um dia antes, um amigo meu tinha sido consagrado a pastor. E as pessoas chegavam para mim e diziam assim: era para ser tu e não ele. E uma das maiores tentações da minha vida que eu passei foi essa: tentação de sentir inveja, tentação de sentir ciúme, tentação daquela coisa da carne de dizer: eu vou sair dessa igreja porque era para ser eu. E eu repreendi esses sentimentos no meu coração. Mas as pessoas da igreja ficavam dizendo assim: era para você, Éder. Fica triste não. Era para você, porque eu dava estudo toda quarta-feira lá na igreja. Toda quarta-feira tinha culto de estudo, que ministrava era eu. Então as pessoas viam eu como uma pessoa capacitada, preparada, pronta para ser um pastor. Mas olha para teu irmão e diz assim: com Deus é diferente.
Ministério não é somente para quem tem sabedoria, para quem tem teologia, para quem sabe falar bem, para quem tem conhecimento. Não, ministério é para quem tem experiência com Deus, é para quem conhece a Deus, é para quem sabe a voz do pastor, conhece a voz do pastor. Sabe por quê, Felipe? Porque quando a lapada vem, só fica em pé quem tem experiência com Deus. Glória a Deus. Não é para qualquer um, não. E eu não falo isso me vangloriando, não. Mas eu sei que ministério não é brincadeira. Se você está no ministério desejando ser uma autoridade espiritual, querendo que Deus te use no ministério, você tem chamado, se prepare. Se prepare, porque lidar com pessoas é difícil. Você escuta coisas que causam feridas na sua alma. São feridas que, se você não tiver cuidado, você guarda mágoa, você guarda falta de perdão e você adoece. E principalmente no meio do ministério. É uma palavra, é um não, é uma injustiça, é você pregar e ver alguém e prega tudo o contrário que você pregou para você passar como mentiroso. É tudo isso. E a gente tem que ter experiência com Deus para poder não cair. Você imagina, você está pregando aqui, tem pessoas olhando e querendo pegar um erro seu para sair comentando na igreja. Você tem que estar preparado para você lidar com esse tipo de gente. Você está pregando aqui contando a vitória e a pessoa não está se alegrando aí com a tua vitória. Está dizendo assim, porque aconteceu com ele, não aconteceu comigo. É tudo isso do ministério. Não é do mundo não, é dentro da igreja. Olha para teu irmão e diz assim, tu está pensando que as coisas é lá fora? As coisas estão perto de tu. Pertinho aí. Aí esse jovem chegou perto de mim, e sabe o que foi que ele perguntou, evangelista Edson? Eu me lembrei da passagem agora de Moisés, Arão, e chegaram para perguntar, foi Miriam e Arão chegou para perguntar para Moisés e disse assim, poxa, Deus fala só através de tu, é? Por que tu escolheu Arão para ser sumo sacerdote? Ó, Miriam, a irmã de Moisés, por que tu escolheu Arão para ser sacerdote? Não, Corá, Datã e Abirão. 3 camaradas, 3 levitas. Corá, Datã e Abirão. Mas por que tu escolhesse Arão para ser sumo sacerdote? Já sei. Não foi Deus que escolheu Arão para ser sumo sacerdote, não. Tu escolheu Arão para ser sumo sacerdote porque ele é teu irmão. Não foi Deus que ungiu ele, não. Ele só é sumo sacerdote porque ele é seu irmão. Sabe o que esse jovem chegou para mim perguntando? Ele falou assim, Éder, me conta aí a tua história. Tu é pastor porque Deus mandou ou é porque tu é amigo da pastora? Olha para aí. Me conta aí. Ele falou assim, me conta como é que foi isso. Foi porque Deus lhe chamou ou é porque você é amigo da pastora? Ah, respira fundo. Não conta nem de 1 até 10, tem que ser até os 1000. Tem que ser os 1000. Mas olha para teu irmão e diz assim, ó, quando Deus te levantar, Deus vai provar a todos aqueles que não acreditam no teu chamado, que foi Ele quem te chamou. Levante a mão e dê glória a Deus. Deus faz isso. Deus faz isso. Então, quer ter vitória, se submeta. É o primeiro ponto. Quem se submete às autoridades tem grandes vitórias. Segundo ponto, abra lá em Êxodo 17, 9. Êxodo capítulo 17, segundo livro da Bíblia. Êxodo 17, verso 9. Êxodo 17, verso 9. Diz assim, com isso, vamos ler o versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué. Escolhe dos homens e sai e peleja contra. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro
e o bordão de Deus estará na minha mão. Presta atenção. Moisés é a autoridade espiritual de Josué. Ou seja, Josué se submete a Moisés. Só que agora Moisés chega para Josué e diz assim: escolha homens e vá lutar contra Amaleque. Ou seja, Moisés manda em Josué e agora Josué manda em pessoas. Moisés, Josué e agora o povo de Israel sob a liderança de Josué. Então olha para teu irmão que está do teu lado e diz assim: quando você se submete à autoridade espiritual, você também vai receber algum nível de autoridade espiritual. Diga amém. Diga glória a Deus. Como é isso, Éder? Você começa a obedecer os líderes da tua igreja, tu começa a receber autoridade. Ou maior, ou igual, ou menor. Como assim, Éder? Menor. Josué recebeu uma autoridade menor que Moisés. Por quê? Porque Deuteronômio 34, versículo 10, fala que Moisés foi o maior profeta em Israel e nenhum outro se levantou igual a Moisés. Então não houve profeta igual a Moisés. Então Josué recebeu uma autoridade inferior à de Moisés. Mas nós também podemos receber autoridade maior. Maior do que aquela de quem a gente se submeteu. Qual é o exemplo, Éder? Elias e Eliseu. Eliseu chegou para Elias e disse assim: Elias chegou para Eliseu e disse assim: me peça o que você quiser. 2 Reis capítulo 2. E Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Só que Elias disse assim: se você me ver na hora que eu for arrebatado, você vai receber. Porém, se você não me ver, você não recebe. Veio carros de fogo, cavaleiro, e Elias subiu no redemoinho. Eliseu viu, a capa de Elias desceu. Eliseu pegou a capa de Elias, bateu no rio, o rio se abriu e a partir dali ele passou a ter porção dobrada da unção que tinha na vida de Elias. Ele recebeu autoridade maior do que a de Elias. Sabe o que acontece quando eu e você obedece à autoridade espiritual, honra a autoridade espiritual, respeita a autoridade espiritual? Deus libera em algum nível a autoridade espiritual para você. E aí sabe o que acontece? Você começa a ter autoridade dentro da tua casa. Você começa a ter autoridade lá no ambiente do teu trabalho. Você começa a ter autoridade no bairro que você mora. Porque a gente recebe autoridade espiritual. É só obedecer, é se submeter às autoridades, é deixar o orgulho, é deixar a soberba. Essa história, eu já disse aqui: eu não sirvo a homem. Serve a homem. Você serve a homem e mulher de Deus. Serve. Tem que servir. Servindo a homem de Deus, você está servindo a Deus. Deus faz isso. Então nós recebemos autoridade espiritual em algum nível. Deus nessa noite está liberando autoridade para a tua vida. Se você acredita, levante a mão e dê glória a Jesus. Deus está liberando, Deus está liberando. Receba a autoridade de Deus, receba a autoridade de Jesus na tua vida. Agora tem uma coisa: tem gente que recebe e perde. Por quê? Porque o camarada começa obediente, depois se transforma num rebelde. Começa a almejar coisas. O camarada está pregando aqui, a pessoa não se satisfaz mais de estar sentada não, quer estar aqui. A pior coisa que existe no meio de gente onde tem pessoas é a tal da inveja. Por quê? O invejoso ele é assim, Rivaldo. O invejoso ele não quer ser bonito feito você. Não. O invejoso não quer ter um emprego bacana feito o que você tem, não, evangelista Alex. O invejoso ele não quer ter um topete feito do pastor Éder, não. Feio, não quer não. O invejoso não quer ter uma
uma casa bonita feita a sua. O invejoso não quer ter um carro bonito feito o seu. Não quer ter uma esposa bonita feita a sua. Ou quer ter um marido bonito feito o seu. Não. O invejoso não quer ter uma esposa bonita feita a sua, não. O invejoso quer ter a sua esposa. Seu carro, sua casa, sua roupa. Olha para teu irmão e diz assim, ó: a pior raça que existe na vida é o tal do invejoso. Diz assim para ele: tira a inveja do coração, tira o ciúme do coração, porque Deus quer derramar autoridade sobre a tua vida. Deus quer derramar autoridade, mas a pessoa tem que ser humilde. Aonde tem humildade, Deus está no meio, querido. Agora, se tiver orgulho, soberba, vaidade, ciúme, orgulho, Deus não está não, quem está é Satanás. Eu aprendi isso. Posso chegar onde for, para mim lá na empresa onde eu trabalho, todo mundo é igual. Eu posso chegar a ser dono. É da pessoa que varre, que limpa o banheiro, até o diretor da empresa, é tudo japonês para mim. Tudinho. Eu aprendi a lição da humildade. Só que tem pessoas que é assim, começa por baixo, começa obedecendo, começa servindo, começa sendo voluntário, depois Satanás semeia a semente da inveja, a semente do ciúme, a semente da competição, a semente da rivalidade. Agora o camarada te ajudava no ministério, agora ele é um competidor, ele compete contigo. Tu está pregando aqui e ele está esperando a oportunidade de dizer assim: quando eu pegar aquele microfone, eu vou pregar melhor do que ele. Olha para teu irmão e diz para ele assim: Deus quer te honrar, Deus quer te levantar, Deus quer te dar autoridade, Deus quer te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus quer te usar na casa dele como um vaso de honra. Agora temos que destruir as obras da carne, porque a gente pensa que a obra da carne é prostituição, só isso. Falou em obra da carne, a gente pensa adultério, aí pensa que é só isso. Sabe o que é a obra da carne? Fofoca, língua felina, dá glória a Deus aqui na igreja, lá fora o pastor não presta, a mulher do pastor não presta, os filhos do pastor não presta, os diáconos não prestam, o dirigente não presta, ninguém presta mais. Vou mudar de igreja. Não mude não, meu filho, porque quem não vai prestar é outra igreja, porque você vai para lá. Diga glória. Aleluia. Enquanto somos submissos aos homens e mulheres que Deus levanta, Deus libera para nós autoridade. Autoridade espiritual. Lá em Lucas capítulo 10, os discípulos, os 70, Jesus enviou eles e deu autoridade para eles. E eles voltaram felizes. Jesus que foi? Em teu nome, até os espíritos se submetem a nós. Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Jesus está liberando autoridade para você hoje. Se você acredita, levanta a mão e receba a autoridade de Deus. Aleluia. E eles ficaram felizes por quê? Porque os demônios se submeteram à autoridade deles. Mas por quê? Porque eles obedeceram à autoridade de Jesus, receberam a autoridade, agora Satanás se submete à autoridade deles. Você vai sair daqui hoje tão cheio de autoridade que os demônios vão se curvar na tua vida. Não vai ser mais Satanás que vai te perturbar, é você que vai perturbar Satanás. Glória a Deus. Não é Satanás que vai te colocar depressão, mas não. É você que vai colocar Satanás com depressão. Não é Satanás que vai fazer você chorar, não. É você que vai fazer Satanás chorar. De tanta autoridade que Deus vai te dar. Crente que tem autoridade tem o nome escrito no inferno. Não é só no livro da vida, não. Está lá no inferno também. Satanás sabe quem tem autoridade e quem não tem, irmão Marcos. Você sabia disso? Satanás sabe
Quem tem e quem não tem. Eu não sei se quem foi que me contou uma vez. Os irmãos estavam expulsando demônio. Aí disseram assim, vai chamar o irmão fulano. Aí o diabo gritou lá da casa, esse não. A minha pergunta é, por que esse não, os que estavam lá sim? Os irmãos lá brigando com o diabo na casa. E sai, nada de sair. Aí disseram assim, vai chamar fulano. Aí o diabo gritou, esse não. Aí a minha pergunta é, por que esse não e os que estavam lá sim? Sabe por quê? Porque quem tem autoridade, Satanás treme. Quem tem autoridade é temido no inferno. Quem tem autoridade, Satanás tem que se curvar. Quem tem autoridade não pode estar no mesmo ambiente com quem tem demônio. O que é que os demônios faziam com Jesus? Quando via Jesus, que temos nós contigo, Jesus? Viestes atormentar a gente antes de tempo, e eles se curvavam. Todo mal vai se curvar diante da tua autoridade, da autoridade que Jesus vai derramar na tua vida. Aí lá em Atos 6, Paulo e Silas, acredito que era Paulo e Silas, Atos 16, está andando, e uma mulher tinha um espírito de adivinhação. E você vê que Satanás também fala a verdade, viu? Quando ele quer enganar. Aí vai 2 homens de Deus anunciando o caminho da salvação. Ó, era mentira isso? Era mentira ou verdade? Os apóstolos pregando o evangelho. Uma menina tinha um espírito de adivinhação, que as pessoas ganhavam dinheiro através da adivinhação dela. E o demônio grita, ali vai 2 homens de Deus anunciando o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Olha para teu irmão e diz assim, Satanás é astuto. Se for possível, ele usa até a palavra, quando tentou lá no deserto com Jesus para enganar. Diz assim, ó, dia 2 de outubro, cuidado com as mentiras de Satanás para não voltar errado. Olha para teu irmão e diz assim, cuidado para não ser enganado por Satanás e voltar errado. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia fala assim, Satanás pode se transformar até no anjo de luz. Tá certo? Até no anjo de luz pode se transformar. Cuidado não. Daqui a pouco eu digo até o nome do sujeito. Está na ponta da língua. Está na ponta da língua, por dizer. Eu prometi que não ia me envolver nesse negócio. Tá aqui, daqui a pouco eu digo o nome do cidadão. Me aperte mais não que eu digo. Aí, tá lá. Ali vai 2 homens anunciando o caminho da salvação. Todo santo dia a menina repetindo, o demônio repetindo na boca da menina. Ali vai 2 homens anunciando o caminho da salvação. Todo santo dia. Paulo se irritou, porque crente se irrita também. Olhou para a menina e disse, sai dela em nome de Jesus. E o demônio saiu. Sabe por quê? Porque quem tem autoridade não é para ficar com palhaçada com o demônio, não. É mandar e ele sair. Eu já disse lá na igreja, não tem esse negócio de carnaval dentro da igreja, não. Eu disse à pastora, arruma uma salinha. Arruma a salinha, porque Satanás não tem que estar atrapalhando o culto da gente, não. Porque aqui é lugar de adoração, não é lugar de ficar feito carnaval. Arruma a salinha, pega os obreiros malhado, feito Júnior de linha, bota num quartinho lá e manda orar, chama o obreiro, diz assim, sai em nome de Jesus, saiu não, desça a lenha, no instante ele vai ficar bom. Agora chegar na igreja e acabar o culto, aí o camarada chega no culto cheio de cachaça, nem demônio tem, é droga, é cachaça, e a gente sai em nome de Jesus, não sai nada, porque não tem, é safadeza, não tem o que sair. Aí acaba o culto, atrapalha o culto, vai, deita no chão, levanta. E aí nada de adorar a Deus, porque agora o camarada tomou a cena. Eu disse à pastora, arruma a salinha, leve lá pro cantinho. Deus beliscando na orelha. Se ele disser, ai, tem demônio não, é safadeza. Olha para teu irmão e diz assim, ó, aonde tem um servo de Deus com autoridade, as coisas têm que acontecer com ordem. Satanás não faz carnaval não. É mandar e ele obedecer. Satanás só tem uma opção, sair.
Já contei aqui na igreja, o irmão da rua passou, uma pessoa lá endemoniada, ele disse, mão para trás. O bicho botou a mão para trás e ficou, me solte, me solte, me solte. E eu não era crente na época, eu Deus, de quem é que está segurando ele, hein? Eu não era crente nem nada, de quem é que está segurando? Mão para trás agora. Botou a mão para trás assim, ó, dobrou o joelho e ficou, me solte, me solte. Jesus, quem é que está segurando ele? Olha para teu irmão, quando tu diz assim para ele, quando tu usa a tua autoridade, Deus dá ordem a anjos. Levanta a mão para adorar Jesus. Tem anjos sendo liberados para a tua casa hoje. Estende a mão para a tua casa aí, onde é que fica a tua casa? Estende a mão e usa a autoridade que Deus te deu. E diz assim, ó, Jesus, manda anjo lá agora. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Agora tem uma coisa. Tem gente que quer dar uma de que tem autoridade, mas não tem. Tem, né? Ó, o irmão gostou, tá rindo ali, ó. Tem gente que é aquele crente, né? Todo, olha, nunca vai dar paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Ele fala em línguas. Por quê? Porque ele quer ser santo. Todo mundo está errado, mesmo ele. Assistir televisão é errado, jogar bola é errado, ir para praia é errado, ir para o shopping é errado. Tudo é pecado, mas a língua dele não para. É glória na igreja e quando o bandeirinha anula o gol do time dele, palavrão dentro de casa. Aí tem gente que quer ter autoridade, mas não tem uma vida de santidade. Aí tem aqui na Bíblia, Atos capítulo 19. 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, sumo sacerdote. Chegou para o demônio assim, Glauco, diácono Glauco, e disse assim, ó, eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha, esse cara era filho de sumo sacerdote. Olha para teu irmão e diz assim, ó, filho de crente. Não é crentinho não, você. Filho de pastor, não é pastorzinho não. Filho de peixe não é peixinho não. Eu posso ser o que for. Se minha filha não quiser andar na presença de Deus, a escolha vai ser dela. Peguei as duas ontem. Bora. Saiu às 11h30 da noite. Todo mundo estava no orar. Bora, Arthur aqui. Oração, bora. Vamos oração. Agora quando crescer, quem vai escolher é ela. Estou fazendo minha parte. Fazendo minha parte. E elas vão fazer muito mais aquilo que vê eu fazendo do que aquilo que eu falo. Você sabia disso? Muito mais aquilo que me vê fazendo do que aquilo que eu falo. Às vezes o pai e a mãe ficam perelei, dando sermão, dando lição de moral. Mas em casa, o filho vê tudo diferente. Aí depois fica perguntando, por que minha filha está perdendo para lesbianismo? Por que meu filho está perdendo para homossexualismo? Por que meu filho está perdendo para droga? Porque você falava uma coisa na frente dos outros e em casa fazia outra. A palavra convence, não o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então não adianta. Não adianta querer ser uma coisa. É anjo na igreja. É que quando a esposa chegou para o pastor e disse, pastor, eu queria que meu marido, a gente morasse aqui na igreja. É por quê, minha filha? Porque aqui na igreja meu marido é uma bênção. Abraça, cheira todo mundo, aperta a mão de todo mundo, ama todo mundo, dá paz do Senhor todo mundo. Em casa ele só quer bater na gente. Diga amém. Amém. Então, a esses camaradas, filhos do sacerdote, chegaram para o endemoniado e disseram assim, eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Está lá em Atos 19. Sabe o que o demônio disse? Olha como Satanás conhece quem é a autoridade e quem não é. O demônio chegou para ele e disse assim, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas tu eu não conheço. Olha para teu irmão e diz assim, o teu nome, Satanás tem que conhecer de cor, porque tu tem autoridade, tu tem que ser conhecido dele, ele tem que ter medo de você. Glória a Deus. O demônio avançou nos camaradas, fez os camaradas, rasgou a camisa deles e eles foram para casa nu. Por quê? Pode olhar na Bíblia aí, está escrito
desnudos. Atos 19, 13 até o 15. Feridos e desnudos. Por quê? Porque tem gente que quer ter autoridade, mas não quer ter uma vida santa. Tem gente que quer ter autoridade, mas não quer ter uma vida de obediência. Tem gente que quer ter autoridade, mas não quer ter uma vida de pureza. Não quer andar na verdade, não quer dar testemunho, não quer andar na presença de Jesus. E Jesus vai desmascarar quem diz que tem e não tem. Glória a Deus. Olha para teu irmão, Jesus vai tirar a tua máscara. Dê glória. Glória a Deus. Mas Jesus envergonha, de envergonha. Ele é o mesmo. Ele envergonha mesmo. Então, quem se submete à autoridade espiritual, o que é que acontece? Recebe em algum nível autoridade espiritual também. Quer obedecer, quer se submeter à autoridade da sua igreja, vai receber autoridade. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Êxodo 24 agora. Vamos correr para terminar. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Êxodo capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com quem? Josué. Diga assim: Moisés se levantou com Josué, Josué. seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hu ficam conosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Deixa eu dizer algo aqui. Deus chega para Moisés e diz: sobe no monte. Que monte é esse? Monte Sinai. E lá nesse monte Deus se revela para Israel. O monte fumega. A glória de Deus desce naquele monte. Deus dá a Moisés, escrevendo com sua própria mão as tábuas da lei. E tem uma turma que fica lá embaixo. Só que teve um que subiu com Moisés. Quem foi? Josué. Então olha para teu irmão e diz assim: ó, quem se submete à autoridade espiritual? Peraí, segura aí, peraí. Teve coisas lá em cima que só quem viu foi Josué. Só quem ouviu foi Josué. Só quem sentiu foi Josué. Quem estava lá embaixo não pôde desfrutar daquilo que Josué desfrutou lá em cima. Sabe por quê? Porque quem se submete à autoridade espiritual vai ter na sua vida experiências profundas. Glória a Deus. Experiências espirituais profundas. Você vai começar a andar com a liderança, vai começar a andar com o pastor da tua igreja, com o líder do teu conjunto, e Deus vai se revelar para você, dando a você experiências espirituais profundas. Foi o que aconteceu com Josué. Glória. Eu já tive várias experiências. Eu me lembro uma vez que a pastora disse assim: Éder, eu estou vendo uma chave. Eu vi uma chave, meu filho. Deus me mostrou uma chave. Uma chave que eu entregava para você. Poucos dias eu comprei um carro. Glória. Aí eu fui lá numa igreja, lá em Ponte dos Carvalhos. O pastor veio profetizando, ele falava tão rápido que eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. Mas ele estava falando em línguas e falando em português. E eu não entendia nada. Mas no final ele disse assim: eu estou trocando teu carro. Foi a única coisa que eu entendi. A única coisa que eu entendi do que ele falou para mim. De tudo. Falava tão rápido que eu não estava conseguindo entender. Mas no finalzinho ele disse assim: e eu estou trocando teu carro. Estou trocando teu carro. Aí foi a única coisa que eu escutei. Poucos dias troquei o carro, comprei o sadeiro. Olha para teu irmão e diz assim: Deus vai te dar várias experiências. Por causa da tua obediência, por causa da tua submissão. Deus vai abrir o céu, Deus vai se revelar para você. Você vai ter experiência profunda com Deus. Glória. Agora tem que querer andar junto. Tem que querer estar perto. Tem que selecionar as pessoas com quem você anda, querido. Você fica andando com quem vive falando mal da igreja, qual a experiência que você vai ter?
Você vive andando com quem vive falando mal dos pastores, da família do pastor, do ministério da igreja, dos irmãos da igreja, dizendo que o culto não presta, nada na igreja presta. Qual é a experiência que Deus vai te dar? Pelo contrário, você começa a andar com quem vive murmurando, você fica mais murmurador do que quem andava com você. O murmurador já acorda pessimista. E a gente vai não dar certo. Se vai fazendo sol, ele reclama, queria chuva. Se a igreja está fazendo calor, você era para ter ar-condicionado. A igreja vai comprar ar-condicionado e ele está fazendo muito frio. É ou não é? É o murmurador. E o que é murmurador? É aquele que canta a música do inferno. Só vive cantando a música do inferno. Pessimista, insatisfeito, nada presta. O murmurador, o marido não presta, os filhos não prestam, o emprego não presta, o dinheiro que ganha não presta, o governo não presta, Lula não presta. Para ele é assim, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro, ninguém presta. É o murmurador. Ninguém presta. A irmã está doida para saber quem é o cara que estava falando. Ó. Se é Lula, é Bolsonaro. Olha, deixa eu dizer algo a você aqui. Quem anda com autoridade espiritual, quem se submete à liderança da sua igreja, vive desfrutando de experiências espirituais com Deus. Glória. Vive desfrutando de experiência com Deus. Olha, Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Posso ler? Amém. Havia na igreja de Antioquia o quê? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Repita assim comigo. Paulo e Barnabé faziam parte da igreja de Antioquia. Aí olha o que acontece. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora quem? Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Deixa eu dizer algo a você aqui. Essa imposição das mãos da igreja na vida de Paulo e Barnabé era dizendo assim, ó: vão embaixo da bênção. Vocês estão abençoados. Ou seja, Paulo e Barnabé estavam debaixo da autoridade espiritual da igreja. E aqui tem uma lição: o que tem de crente que não tem noção do que é isso, está fora do gibi. Muda de uma igreja para outra, não dá satisfação ao pastor e quer viver como se nada tivesse acontecido. É ou não é? O pastor às vezes nem sabe que mudou de igreja. Nem sabe. Às vezes quebrou o pau lá, brigou lá, se entrou na rebelião contra o ministério da igreja, vai para outra igreja, é recebido com amor e quer crescer no ministério, mas não cresce. Por que não cresce? Porque não consertou lá ainda. Olha para teu irmão e diz assim: quer crescer na obra de Deus? Quer crescer no reino de Deus? Vai consertar o que você quebrou primeiro. Glória a Deus. Quando eu fui lá para Pantanal, eu estava na igreja batista Largo da Paz, lá na Ponte Bocotó, de Afogados, antes de Afogados, bem grande. 12 anos naquela igreja, pastor Jeconias Dantas Lisboa. 12 anos eu passei ali. Fui um domingo ajudar a nossa pastora Dalva hoje, que na época era missionária, lá no Pantanal, um trabalho com 70 crianças. Fui um domingo, gostei do trabalho, a gente fez um acampa dentro lá na casa, em frente à quadra que tem lá do R3 Pantanal. Fizemos um acampamento. Aí no outro domingo eu fui de novo, aí eu disse assim: pastora, quando eu vi que, aí conheci Gabi, foi logo no começo do namoro. Aí eu disse: eu vou juntar o útil ao agradável, a obra de Deus aqui no Ibura, e a namorada mora no R2, então vamos ficar logo por aqui. Eu digo: eu quero fazer a obra, e ao mesmo tempo a abençoada mora no R2, então eu digo: para que eu vou mais para Afogado? Serviu do estímulo, serviu do estímulo. Cheguei para a pastora e disse assim: pastora,
Olha o que é você se submeter a uma autoridade e reconhecer que você tem alguém que você tem que prestar conta. Alguém que é autoridade sobre você. Não é alguém que manda, não é alguém que te domina, mas é alguém que você deve respeito no mundo espiritual. Você não respeita o presidente da república, você não respeita o prefeito, você não respeita o governador, você tem que respeitar o seu pastor. Aí eu cheguei para a pastora Nalva e disse: pastora Nalva, a senhora podia falar com o pastor Jeconias para dizer a ele que eu estou vindo para cá, para informar ele que eu agora vou ficar vindo para cá. Ela fez: nem se preocupe que eu vou falar com ele. Chegou quando foi no outro domingo, chegou no domingo que eu fui para lá, eu disse: a senhora falou com ele, nem se preocupe. Ele disse que você está abençoado, pode ficar vindo para cá. Olha para teu irmão e diz assim: quer ter a bênção de Deus? Honra a quem está te ensinando, a quem está te instruindo, a quem está alimentando a tua alma, a quem ora por você na madrugada. Honra, reconhece. Glória a Deus. É autoridade espiritual, querido. Você pode até nem gostar, então reclame com Deus. Você pode nem ir muito com a cara da pessoa, mas foi Deus que ungiu. Foi Deus quem chamou. Você lembra de Davi com Saul? Saul vivia fazendo o que com Davi? Perseguindo, né? Saul queria matar Davi. Por quê? Porque as mulheres cantaram assim: Saul matou 10.000, Davi matou só 1.000. Aí a inveja nasceu no coração de Saul. Porque quando é que começa qualquer tipo de inveja? É quando a gente compara. Começou a comparar o ponto forte de alguém com o ponto fraco de alguém, começa a nascer inveja. Começa a comparar as limitações de um e as qualidades do outro, começa a vir inveja. A mulher chegou e disse: Saul matou 10.000, Davi matou só 1.000. Aí o coração de Saul: Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Obrigado, Glauco. E o coração de Saul começou a ficar inchado de ciúme e começou a perseguir Davi, querendo matar Davi. Só que teve um momento que Davi teve oportunidade de matar Saul. Olha Davi dormindo, Saul dormindo. O companheiro de Davi chega para Davi e diz assim: Deus entregou o teu inimigo na tua mão, faz o serviço, só crava a espada. Ele está dormindo, só vai cravar. Só que Davi tinha uma consciência. Qual era a consciência que Davi tinha? Quem foi que consagrou? Quem foi que chamou Saul? Quem foi que ungiu Saul como rei? Aí Davi chega assim e diz: então, quem tira a unção que Deus deu a ele é Deus, não é eu não. Olha para teu irmão e diz assim: nenhum crente tem autoridade de tirar a autoridade de quem Deus deu a autoridade. Tira não. Então Davi tinha essa consciência. Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Olha para teu irmão e diz assim: não toque, não mexa, não brinque. Você lembra do profeta lá, eu acho que foi Eliseu? Os camaradas: careca, ele está certo. Chamando o profeta de careca, ó. A pessoa. Foi os ursos, não foi? Comeu? Olha para teu irmão e diz assim: tu quer ser comido por urso? Então, quem se submete à autoridade espiritual vai participar de experiências espirituais profundas na sua vida. Vai ter. Aí o que acontece? Paulo e Barnabé saiu embaixo da bênção da igreja. A igreja disse assim: ó, Paulo e Barnabé, a gente vai viajar, o Espírito Santo mandou separar, agora vão na bênção, estão abençoados. Olha a mão da igreja sobre a vida de Paulo e Barnabé. A liderança da igreja: vá na bênção. Vão na bênção. Aí Paulo começa a viagem, primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Aí eles chegam na cidade chamada Pafos. Aí tem, lá em Pafos, tem um camarada chamado Sérgio Paulo que está interessado em se converter. Mas tem um mágico lá que quer impedir a conversão de Sérgio Paulo. Aí Paulo olha para ele e diz assim: a partir de agora tu vai ficar cego. Tu não vai ver mais a luz do sol. Na mesma hora ele ficou cego. Na mesma hora. Olha que experiência. Você mandar dizer assim: vai ficar cego. Na mesma hora a pessoa fica cega. Que experiência profunda.
Está lá em Atos. Atos capítulo 13. No mesmo capítulo que lemos. Leia aí no versículo 10. Capítulo 13, verso 10. O ó filho do diabo. Aqui são palavras de Paulo. Cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter o reto caminho do Senhor. Versículo 11. Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Ficou cego. Olha que experiência. Mas olha a mão da igreja sobre eles. Debaixo da autoridade da igreja. Olha para teu irmão e diz assim: você tem que aprender a entrar e sair. E não adianta estar dentro falando mal. Olha, a igreja tem todo tipo de igreja. Eu acho que Deus é perfeito, porque Deus fez assim: olha, para quem gosta de dançar, ali tem uma igreja que dança. Acho que Deus fez assim. Olha, para quem gosta de falar aquela música, ele fala assim, aquela música bem calma, tipo enterrar Tem igreja assim também. Lá na frente. Aí tem igreja que dança demais, tem igreja que toca, tem igreja que o som é bem alto. Tem igreja que é bem baixinho, que a pessoa fica aquele silêncio, parece um velório. Tem igreja que pode usar saia, outra só pode usar calça. Uma pode usar brinco, outra não usa brinco. Tem igreja que outra pode usar batom, aí outra não pode. Tem igreja que dá glória e outra caladinha, não pode dar glória, que é emoção. Então é assim, uma igreja fala a língua, a outra não fala. Então Deus assim é tão perfeito que diz assim: olha meu filho, para você não ficar reclamando na sua igreja, eu dei uma diversidade de igreja, para você escolher uma que você se identifique, para não estar dentro falando mal. Está entendendo como é as coisas? Então, eles, lá em Pafos, o mágico ficou cego. Olha que experiência. Aí eles chegaram numa cidade chamada Icônio. Abre agora comigo, acompanhe comigo. Capítulo 14. Olha o que aconteceu em Icônio. Paulo e Barnabé juntos, debaixo da autoridade da igreja. Versículo 3. Capítulo 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles, por mão de quem? De Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Chegava um coxo, eles diziam: fique bom. Chegava um cego, ele dizia: enxergue. Chegava um paralítico, ele dizia: sai correndo daqui. Chegava uma pessoa com câncer, ele dizia: sai câncer, vomita o câncer agora. Chegava uma pessoa com uma enfermidade que foi endemoniada, ele dizia: seja curado em nome de Jesus, seja livre. Que experiência! Deus vai nos dar autoridade nesses dias, e milagres e prodígios vão acompanhar a nossa vida. Agora, tem que estar debaixo da autoridade. Deus não dá autoridade a rebeldes. Não. Eu vejo as consequências que aconteceram na vida do rebelde. Corá, Datã e Abirão se voltou contra Moisés, abriu um buraco, caiu ele mais 250. Foi ou não foi? Miriam e Arão se voltou contra Moisés, Miriam ficou leprosa. Olha para teu irmão e diz assim: não se rebela. Se você não concorda, vá orar a Deus. Ore ao Senhor, entregue ele na mão de Deus. Sabe por quê? Porque quem ungiu foi Deus. O problema dos erros dele não é teu, é de Deus. Amém? Tem gente que se incomoda até com o nosso topete. É fogo. A gente se incomoda. A gente não pode botar um gel mais no cabelo que ele está se exibindo. Esse pastor é muito exibido. Hoje não está, irmão, porque eu não fiz feira ainda, mas quando eu fizer vai estar um gel. Tá? Creme de pentear, mas quando você vai ver ele brilhando aqui. Chega em Listra, o que acontece? O coxo olha para Paulo e Barnabé, olha agora, versículo 9 do capítulo 14. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possui a fé para ser curado, disse-lhe, Paulo dizendo ao paralítico, em voz alta: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava.
Glória a Deus. Você acredita que Deus vai te dar autoridade e você vai começar a ver sinais e prodígios? Você acredita que os milagres vão seguir a nossa vida? Por quê? Porque nós vamos estar debaixo da bênção. Se afaste de quem vive falando mal da igreja e dos seus pastores. Sabe por quê? É um frustrado. É um frustrado. Quem vive falando mal do pastor, ou ele tem desejo de ser pastor, ou ele, eu não sei o que é que ele, ou ele não tem mais fé. É um rebelde. E a gente ama. A gente abraça, a gente prega. Eu uma vez um rapaz disse assim para mim. Ele falou que o pastor da igreja dele, ele fez uma vaquinha na igreja para ir para o acampamento, não sei o que foi, para juntar para fazer um churrasco. E fez uma cotinha. Olha o que é que o rebelde faz. O rebelde é assim, é ingrato, o rebelde é ingrato. Fez uma cotinha para fazer um churrasco para o pessoal da igreja. Só que o pastor não teve dinheiro para dar. O pastor não contribuiu no churrasco. E quando o pastor chegou no churrasco da igreja, ele negou a carne para o pastor. Só que ele veio comentar isso com o pastor errado, veio comentar comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Um rebelde marcou um churrasco na igreja, fez cotinha, todo mundo contribuiu, mas o pastor não contribuiu. Mas o pastor chegou no churrasco. E quando o pastor foi pedir um pedacinho de carne, ele negou. Ele disse, não pastor, o senhor não contribuiu? Só que aí ele veio comentar comigo. Ele escolheu a pessoa errada. Porque eu sei o que é honrar a autoridade. Aí eu cheguei para ele e disse assim, e os ensinamentos que ele já te ensinou? E às vezes que tu chegasse pensando em desistir, através da pregação dele, tu saiu animado. E quando tu estava desesperado, passando necessidade, a cesta básica que ele te deu. Olha para teu irmão e diz assim, gratidão é a melhor coisa que você pode zelar na tua vida. Gratidão, reconhecimento. Glória a Deus. O clima ficou mal, viu? O clima não ficou bom não, entre eu e ele não. Então, quem se submete à autoridade espiritual vai ter grandes vitórias, é o primeiro ponto. Quem se submete à autoridade espiritual, segundo ponto, vai receber também autoridade espiritual. Terceiro ponto, quem se submete à autoridade espiritual vai desfrutar de experiências profundas. Agora volte lá para Deuteronômio 34. E eu vou terminar agora. Deuteronômio capítulo 34. Olha para teu irmão e diz assim, a autoridade da tua igreja vai te fazer crescer. Tu vai crescer, tu vai aprender a palavra. Tem gente que está aqui que não sabia nada de Bíblia. A partir de hoje já sabe alguma coisa. Já está começando a saber alguma coisa. Já pode conversar lá. Ficar até com vergonha se os irmãos falando de Bíblia, ficar meio acanhado. Está vindo para cá, já está conhecendo agora está se metendo na conversa. Né? Se achando que sabe, né? Estou indo lá na igreja, na quarta, já posso dar minha opinião aqui. Deuteronômio capítulo 34. Capítulo 34 de Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Versículo 9. Só o comecinho. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de Sabedoria. porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Aqui eu vou terminar. O último ponto. Pode dar glória para ficar feliz. Vai já. Glória a Deus. Moisés estava com a mão imposta sobre Josué. E o comecinho do texto diz que Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. Josué se submetia a Moisés, que era a sua autoridade, e ele recebeu de Deus espírito de sabedoria. Ou seja, quem se submete à autoridade espiritual recebe de Deus algo especial. Quem quer algo especial de Deus na sua vida? Você quer algo especial de Deus? Então vamos se submeter. Se submeter à autoridade. Josué recebeu espírito de sabedoria, porque a mão de Moisés estava sobre ele. Ó, deixa eu dizer algo a você. Porque tu estás debaixo da autoridade espiritual, as portas vão se abrir na tua vida. Tem gente que não está acreditando não. Isso aqui é verdade, isso é Bíblia que eu estou falando aqui. Porque você está se submetendo à autoridade espiritual da tua igreja, as portas de Deus, as portas de trabalho, as portas financeiras, as portas da bênção vai ser liberada na tua família. Glória a Deus.
ser liberado. Sem contar que tem um detalhe, depois que Moisés morreu, quem foi que assumiu no lugar dele? Quem foi que ficou no lugar de Moisés? Ou seja, se submeter à autoridade espiritual nos promove. Você começa a obedecer hoje, amanhã você é um líder. É assim. Olha o que acontece. Lembra que eu falei que recebe a autoridade espiritual que se submete? O camarada entra na igreja, aí começa como um crente normal. Esquenta a mão. Fica lá sentadinho. Aí depois é um obreiro. Aí depois presbítero. Aí depois Deus consagra, vira o pastor. Aí depois Deus chama, sente no coração de abrir uma congregação, sai embaixo da bênção da igreja, abre a igreja maior do que aquela que ele fazia parte. Aleluia. Por quê? Porque está embaixo da bênção. Aleluia. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz: tem que se submeter. Deus vai transformar coração de gente que hoje é coração de pedra e vai se transformar em coração de carne, coração quebrantado, coração contrito. Não bata de frente, não. Aleluia. Evite conflito. Então, recebe algo de Deus. Outro exemplo. Atos capítulo 16, Paulo chama Timóteo, menino novo. Atos 16. Chama Timóteo para quê? Para andar com Paulo. Por quê? Porque Timóteo tinha credibilidade, Timóteo tinha reputação, Timóteo tinha bom testemunho. Paulo disse: vem cá, eu quero você comigo. Por quê? Porque você é um homem de Deus. Todo mundo de Listra e Derbe reconhecia o testemunho de Timóteo. Paulo chega e diz: vai andar comigo. Atos 16. Vai andar comigo. Chama Timóteo. Aí Paulo, no final da sua vida, Paulo está onde? Preso em Roma. Preso em Roma. E quem é que está pastoreando lá? A igreja em Éfeso. Timóteo. Começou como ajudante de Paulo. Quando Paulo estava em Roma, no cárcere, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso. Por quê? Porque quem se submete à autoridade espiritual cresce. Olha para teu irmão e diz assim: ó, Deus vai te fazer crescer. Deus está dando crescimento a você. Você pode ficar em pé? Tem crescimento de Deus para a nossa vida na submissão. Tem crescimento de Deus. Tem pessoas que ainda não receberam, Diácono Felipe, autoridade espiritual, porque não são submissas. Aí fala assim: eu não dou satisfação a ninguém. Então vai continuar sem ser abençoado. Eu não dou satisfação a ninguém. Ele não é dono da minha vida. Estou falando a palavra, pregando a palavra. Você muda a atitude se quiser, né? A gente obedece. Você vai pegar essa mensagem e vai dizer assim: realmente eu tenho que me submeter. Ou então vai dizer assim: não, isso é besteira, continuar do jeito.